Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário Alexandre Morel nunca acreditou no amor. Aos 48 anos, ele era dono de prédios, empresas e tinha um nome respeitado em todo o país. Mas naquela noite, sentado sozinho em seu camarote, sentiu como se tivesse perdido a última aposta de sua vida. O casamento estava prestes a começar. À sua frente, os convidados já murmuravam. Seus olhares se voltavam para o corredor central com uma curiosidade quase cruel. Alexandre conseguia ouvi-los sussurrando sem sequer se esforçar para escutar. Você já viu a foto da noiva? Ele poderia ter ficado com qualquer mulher. Por que ela? O dinheiro não compra bom gosto. Alexandre cerrou os dentes. Ele conhecia esses comentários. Ouvirá-os a vida toda, mas nunca o haviam afetado tão profundamente. Ele nunca tinha conhecido Elise antes do acordo. Disseram-lhe simplesmente que era discreta, modesta, sem qualquer beleza em particular, e acima de tudo, desesperadamente pobre. O casamento não fora uma escolha do coração, mas um acordo. Um contrato antigo, uma promessa feita a um homem moribundo, o único que a ajudara quando Alexander ainda não era ninguém. As portas do salão se abriram lentamente. Um silêncio pesado pairou sobre a assembleia. Alexandre olhou para cima, e sentiu um nó no estômago. A mulher que se aproximava dele não era bonita segundo os padrões convencionais. Seu rosto era simples, quase austero. Sem maquiagem excessiva, sem adornos chamativos. Seu vestido era elegante, mas discreto. Ela não estava tentando seduzir ninguém. E, no entanto, havia algo estranhamente perturbador em sua abordagem. Uma garantia serena. Um olhar direto, sem medo, sem admiração. Quando ela ficou cara a cara com ele, Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela não baixou os olhos. Ela olhou para ele como quem olha para um igual. O sacerdote começou a falar, mas Alexandre já não ouvia. Ele então percebeu um detalhe. Por baixo do véu ligeiramente transparente, um sorriso discreto surgiu nos lábios de Elise. Não era um sorriso tímido. Não era um sorriso de gratidão. Um sorriso que parecia saber algo que ele mesmo ainda não sabia. Naquele exato momento, Alexandre compreendeu algo perturbador. Para ela, esse casamento não foi um sacrifício. Era ele, quem estava entrando no desconhecido. E quando o padre perguntou se ele aceitava aquela mulher como sua esposa, Alexandre de repente teve a perturbadora sensação de que não era ele quem detinha o poder naquela união. A verdade estava prestes a vir à tona. E ela ia mudar tudo. A recepção estava em pleno andamento. O grande salão do castelo da família Morel brilhava sob lustres gigantescos. Risos, o tilintar de taças e murmúrios de curiosidade preenchiam o ar. No entanto, apesar da opulência que o cercava, Alexandre sentia-se estranhamente isolado, como se todos os olhares o estivessem examinando, tentando adivinhar sua reação a esse casamento arranjado. Elise, sua nova esposa, caminhava entre os convidados com uma graça natural que se destacava naquela multidão obcecada por status. Ela cumprimentava nobres e amigos de negócios com cortesia, mas nunca buscava impressionar. Nada de joias chamativas, nada de riso forçado, apenas uma elegância discreta que cativava a atenção sem que ninguém percebesse. Alexandre aproximou-se para lhe sussurrar algumas palavras. Está tudo bem? Ele perguntou, um pouco nervoso. Elise olhou para ele calmamente. Muito bem, obrigado. E você, parece surpreso. Alexandre não sabia o que responder. Sentia uma mistura de admiração e um leve receio, como se Elise já guardasse um segredo que ele logo descobriria. A noite avançou, e foi nesse momento que ocorreu o primeiro choque. Um dos convidados, um antigo associado de Alexandre, ousou sussurrar em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Senhor Morel, o senhor realmente escolheu esta mulher? O riso abafado dos convidados ecoou. Alexandre sentiu o rosto corar. Estava prestes a responder quando Elise simplesmente colocou a mão no braço do homem. O silêncio se instalou instantaneamente. Ela ergueu os olhos e com uma voz clara, firme e gélida, disse: Aconselho-te a teres cuidado com o que dizes. Algumas verdades não devem ser ouvidas, mas sim vistas. Todos ficaram paralisados. Alexandre sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era um aviso vazio. Ele tinha a sensação de que aquela mulher acabará de revelar que sabia algo sobre cada um deles, e sobre ele também. A recepção continuou, mas nada voltaria a ser como antes. Alexandre percebeu que Elise não era a mulher frágil e ingênua que lhe haviam dito. Ela era calma, inteligente e extremamente misteriosa. E naquela noite, nos olhos de Elise, ele viu uma faísca brilhar, anunciando que o verdadeiro choque estava apenas começando.
A música continuou a tocar, mas Alexander já não conseguia ouvir nada. Cada sorriso educado, cada brinde, cada risada parecia se dissipar em uma névoa de inquietação. Ele pressentia que Elise não era apenas misteriosa, ela guardava um segredo que mudaria tudo. Enquanto os garçons distribuíam o champanhe, Elise aproximou-se do microfone colocado no centro da sala. Os murmúrios cessaram imediatamente. Ninguém esperava que ela falasse. Até mesmo Alexandre foi pego de surpresa. Senhoras e senhores, ela começou com a voz calma e serena, sei que muitos de vocês me julgaram antes mesmo de me conhecerem. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os convidados trocaram olhares constrangidos. Alexandre sentiu seu coração acelerar. Já me descreveram como simples, modesto, pobre. Ela continuou, mas eu não sou quem você pensa que eu sou. Ela fez uma pausa com o olhar fixo em Alexandre. Na verdade, sou a única filha do homem que salvou Alexandre em seus momentos mais sombrios. O homem que acreditou nele quando todos os outros o haviam abandonado. Um murmúrio percorreu a sala. Alexandre, paralisado, sentiu a tensão tornar-se quase palpável. Este casamento não é uma união de interesses. Ela continuou, mas era uma promessa. Uma promessa que ele ainda cumpre hoje, e que pretendo honrar à minha maneira. Os convidados se voltaram para Alexandre, buscando uma reação. Mas ele não tinha nenhuma. Ele percebeu subitamente que não estava no controle da situação. Elise transformará o casamento numa verdadeira aula para todos aqueles que a tinham julgado. Então, com um leve sorriso, ela declarou: Alexander, você pensou que este casamento seria um sacrifício para você, mas é você quem vai aprender algo hoje, que a verdadeira riqueza não está no ouro, nem no nome nem no poder, mas na lealdade, na inteligência e na coragem. A sala permaneceu em silêncio. Alexandre sentiu uma onda de admiração e respeito misturada com um arrepio de medo. Aquela mulher, que ele considerava frágil, acabará de mudar completamente a situação. Ele então compreendeu uma verdade que era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Elise não era apenas sua esposa. Ela era sua parceira, sua igual e talvez, o maior desafio de sua vida. Naquela noite, Alexandre percebeu que seu mundo havia mudado para sempre. A noite ainda estava em pleno andamento, mas Alexandre já não conseguia sorrir nem acompanhar a conversa. Cada olhar que ele lançava a Elise o lembrava de que ela guardava uma verdade que ele não estava preparado para ouvir. Então, Elise fez um gesto discreto. Ela pediu ao DJ para abaixar o volume da música. Todos a olharam intrigados. Ela pegou o microfone novamente com calma. Senhoras e senhores, ela disse, não vim aqui para seduzi-la ou para seguir seus julgamentos. Ela fez uma pausa. Os murmúrios recomeçaram. Os convidados trocaram olhares nervosos. Há algo que você precisa saber. Ela continuou. Algo que diz respeito a Alexander e a alguns de vocês. Um arrepio percorreu a sala. Alexandre sentiu o coração parar. Ele já conhecia a gravidade em seu olhar. Sei que muitos de vocês me subestimaram, disse ela, olhando ao redor da sala. Então, com uma voz que ressoou como um trovão. Sou o legítimo herdeiro da empresa do meu pai, aquela que alguns pensavam estar esquecida, aquela que muitos tentaram roubar ou apagar. E este casamento. Ela levantou a mão e todos os olhares se voltaram para Alexander. Não era apenas um contrato. Foi arranjado para proteger o que era dele por direito e para testar o caráter do homem que iria compartilhar minha vida. Os convidados paralisaram. Os sussurros transformaram-se em murmúrios de choque. Alexandre sentiu uma onda de espanto e admiração. O que ele acreditava ser um casamento arranjado era, na realidade, um jogo sutil de poder e lealdade. Elise aproximou-se dele e num sussurro falou apenas para ele. Se você confiar em mim, nós mudaremos a sua vida e a vida de todas essas pessoas. Mas se você hesitar, então tudo desmoronará. Alexandre sentiu um calor intenso subir por dentro dele. Pela primeira vez, ele percebeu que aquele casamento não era uma obrigação, mas uma oportunidade. Uma chance única de descobrir uma mulher cuja inteligência e perspicácia superavam tudo o que ele já havia conhecido. A câmera, vista de cada convidado, parecia agora estar focada exclusivamente nos dois. A tensão era palpável. O público então entendeu uma coisa. O verdadeiro choque ainda não havia passado, estava apenas começando. A sala foi mergulhada num silêncio quase religioso. Alexandre e Elise estavam de pé, frente a frente, com as mãos quase entrelaçadas, como se um simples toque pudesse mudar o rumo do mundo. Elise respirou fundo e então olhou para todos os convidados. Antes que a noite termine, preciso revelar a verdade final para você. Todos os olhares estavam voltados para ela. Até mesmo Alexandre sentiu a respiração falhar. Este casamento
Ela continuou, não se tratava apenas de uma aliança familiar ou de uma promessa. Servia para demonstrar algo essencial, que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside na riqueza ou no status social, mas sim na lealdade, na coragem e na integridade. Então ela fez uma pausa dramática. E Alexandre, você passou neste teste sem nem mesmo perceber. Você demonstrou paciência, respeito e humildade. Você é o homem que eu estava esperando. Murmúrios começaram a surgir na sala. Alguns convidados ficaram incrédulos, outros olharam boquiabertos, incrédulos. Alexandre sentiu uma intensa emoção dominá-lo, admiração, surpresa e uma leve tontura. Então, Elise fez algo que ninguém havia previsto. Ela retirou o véu lentamente. Todos os olhares estavam fixos em seu rosto. O que viram os deixou atônitos. Elise não era apenas bonita. Ela era deslumbrante. Mas não foi sua beleza que impressionou Alexander, foi a força e a determinação que brilhavam em seus olhos. Ela se aproximou dele e colocou a mão na dele. Alexander, o verdadeiro casamento começa agora. Juntos mostraremos ao mundo o que significam respeito, lealdade e verdadeira riqueza. Naquele momento, Alexandre compreendeu que toda a sua vida acabará de mudar. O casamento que ele pensava que seria um sacrifício acabou sendo a maior oportunidade de sua vida. E enquanto os convidados prendiam a respiração, Elise sussurrou algo só para ele. Você pensou que poderia me dominar, mas na realidade você foi o escolhido. Um arrepio percorreu o corpo de Alexander. A reviravolta final estava completa. A mulher feia e frágil que todos desprezavam acabará de revelar que era a mais poderosa e determinada de todas. A câmera imaginária da história se retira lentamente, deixando o casal no centro da sala, unido, forte e pronto para enfrentar o mundo juntos. Enquanto os convidados permanecem sem palavras, incapazes de entender como tudo se virou de cabeça para baixo em poucos minutos.